A história de Caim e sua esposa é um aspecto menos discutido da narrativa bíblica, mas ela desperta uma série de perguntas intrigantes sobre a origem dos seres humanos e as dinâmicas familiares desde os primeiros tempos da criação. A esposa de Caim, embora não mencionada especificamente pelo nome na Bíblia, desempenha um papel crucial na sequência dos acontecimentos após o assassinato de Abel, o irmão de Caim. Vamos explorar a história de Caim, o contexto de sua esposa e o que a Bíblia nos diz, bem como as interpretações e as questões que surgem a partir dessa história, o começo de tudo, a criação e os primeiros filhos. No princípio, Deus criou os céus, a terra e toda a vida que neles habita, conforme narrado no livro de Gênesis. Deus criou Adão e Eva, os primeiros seres humanos, à sua imagem e semelhança. Adão e Eva tiveram filhos, sendo Caim e Abel os dois primeiros filhos mencionados na Bíblia. Caim era o primogênito e Abel seu irmão mais novo. A história de Caim e Abel é trágica. Caim, movido por inveja e raiva, matou seu irmão Abel depois que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. O assassinato de Abel pelo irmão mais velho é um dos primeiros episódios de violência humana na história e marca o início de uma sequência de eventos que vão muito além do simples ato de homicídio. O castigo de Caim e sua marca, depois de cometer o homicídio, Caim foi confrontado por Deus, que o acusou de ser o responsável pela morte de Abel. Deus amaldiçoou Caim, fazendo com que ele fosse errante e fugitivo na terra, longe da presença de outras pessoas. A punição de Caim, porém, foi acompanhada de misericórdia, pois Deus colocou uma marca sobre ele para protegê-lo, dizendo que quem matasse Caim receberia 7 vezes mais castigo. Essa marca se tornou uma característica notável da história de Caim, indicando que, apesar de sua transgressão, Deus ainda demonstrava uma forma de cuidado, evitando que Caim fosse morto por outros. Nesse ponto da história, surgem muitas perguntas sobre a esposa de Caim, pois o relato bíblico não fornece muitos detalhes sobre ela. A Bíblia menciona que Caim, após ser expulso de sua terra natal, foi viver na terra de Nod, ao leste de Éden. Ali, ele construiu uma cidade e teve filhos, sendo um deles Enoque. A questão que surge é: quem era a esposa de Caim? A esposa de Caim, um mistério não resolvido. A Bíblia não dá uma explicação direta sobre de onde veio a esposa de Caim. No entanto, podemos fazer algumas suposições com base no contexto histórico e cultural do período. Em Gênesis 5:4, é dito que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, o que implica que a população humana estava crescendo rapidamente. Isso sugere que provavelmente a esposa de Caim era uma de suas irmãs ou uma parente próxima, já que na época os humanos ainda estavam se multiplicando e não havia uma proibição explícita quanto ao casamento entre parentes próximos. Para muitos estudiosos e teólogos, a ideia de casamento entre irmãos ou parentes próximos nos primeiros tempos da humanidade não seria estranha, pois a raça humana estava apenas começando a se expandir. Não havia necessidade de proibir o casamento entre parentes até um período muito mais tarde, quando a genética humana e a moralidade passaram a ser mais estruturadas e definidas. A história de Caim, então, pode ser vista dentro desse contexto primitivo, onde a multiplicação da humanidade ainda acontecia sem as restrições que vemos mais tarde na lei de Moisés. A terra de Nod, o destino de Caim após o assassinato de Abel. Caim foi expulso para a terra de Nod, que ficava a leste do Éden. Nod, que significa vagabundagem ou errância, simbolizava o destino de Caim como um fugitivo e alguém marcado por seu pecado. Ao chegar a Nod, Caim construiu uma cidade,
a qual também foi nomeada em homenagem a seu filho Enoque. Esse ato de construção de uma cidade é significativo, pois revela que, apesar de sua condenação, Caim conseguiu estabelecer uma vida e uma linhagem na terra distante de sua origem. A cidade de Enoque representa um símbolo de continuidade, apesar da transgressão original de Caim. É nesse cenário de afastamento e construção de uma nova vida que Caim se torna pai. E é possível que sua esposa tenha sido uma mulher local, que ele tomou como esposa. Isso indica que, embora sua história seja marcada por sofrimento e exílio, ele conseguiu formar uma família e continuar sua linhagem, o que poderia ter sido interpretado como uma tentativa de recuperação de sua vida, apesar de sua punição. A simbologia de Caim e sua família. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre a esposa de Caim, ela desempenha um papel simbólico importante dentro da narrativa. Sua presença é um lembrete de que, mesmo após o pecado de Caim, a humanidade continuou a se multiplicar e a sociedade humana seguiu seu curso. A esposa de Caim, como muitas outras figuras do Antigo Testamento, representa a continuidade da vida, mesmo em meio à queda e à punição. Sua contribuição para a criação da primeira cidade e sua participação na linhagem de Caim revelam que, apesar da maldição sobre ele, a vida continuou a ser gerada e o mundo seguiu em frente. A cidade construída por Caim com sua esposa e filhos simboliza também o início de uma era de civilização, onde as pessoas começaram a se organizar em comunidades e sociedades mais estruturadas. Embora a origem dessas primeiras civilizações tenha sido marcada pelo pecado e pela violência, elas também indicam o esforço humano de organização e sobrevivência. A relação entre Caim e sua esposa. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre o relacionamento de Caim com sua esposa, podemos imaginar que sua vida em Nod, longe da família e dos amigos, teria sido marcada por solidão e arrependimento. A esposa de Caim, provavelmente, teria sido uma figura central em sua vida, pois ela compartilharia não apenas a responsabilidade de criar os filhos, mas também o peso de viver em um lugar isolado, longe das terras e das pessoas que conheciam seu passado. Sua posição como esposa de um homem marcado por um grande pecado também deve ter sido complicada, pois ela estaria ligada a alguém que era amplamente visto como culpado pela morte de seu irmão. O legado de Caim e a história da humanidade. A história de Caim, sua esposa e sua descendência é uma narrativa complexa, cheia de implicações sobre a natureza do pecado, da punição e da misericórdia de Deus. Caim é um personagem que simboliza tanto o mal quanto a continuidade da humanidade. Sua esposa, embora não nomeada, tem um papel significativo na preservação da linhagem e na construção da primeira cidade, algo que representa a tentativa humana de seguir em frente, mesmo depois de uma falha colossal. A história de Caim também levanta questões sobre a natureza da redenção e do perdão. Embora Caim tenha sido marcado por seu pecado, Deus ainda lhe deu a chance de continuar a vida, de construir uma família e de criar um legado. Isso nos mostra que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, há oportunidades de transformação e renovação, mesmo que essas oportunidades venham com desafios e consequências.